Excelentíssimo senhor presidente, meus companheiros deputados, excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim. Primeiro eu queria cumprimentá-lo pela maneira serena, inteligente e principalmente isenta sobre o que Vossa Excelência acabou de dispor aqui. A busca da memória da verdade passa por desmistificações. Para mim, o terrorista não é o belo idealista como muitos de esquerda assim pensam. Na verdade, são frios, calculistas, premeditados, são assassinos e são inconsequentes. Para este da esquerda, um tapa num terrorista que matou centenas num carro-bomba passa a ser tortura. E depois se escudam na bandeira de crime político. E quando desaparecem, são desaparecidos políticos. Ninguém desapareceu por estar em cima de um caixote de maçãs argentinas por estar discursando. Basta lembrar que há poucos meses, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva qualificou qualificou o Fidel Castro como um modelo superior de conduta ética. Ontem discutimos aqui, na Câmara, a questão do terrorismo, mas só de 90 para cá. Eu questionei que o terrorismo devia ser discutido, levando-se em conta os anos 68, 69, 70, em especial. E aqui pregaram também que deveríamos fazer, como a BIM estava fazendo, um monitoramento de quem ia para o Irã. Eu propus que faça para quem vai a Cuba ainda, porque pelo que me consta, Cuba não tem nada de democracia. A esquerda, que pegou em armas antes de 64. O PCdoB, né, separou-se do PCB e pegou em armas antes de 64. E a esquerda não obteve sucesso no nosso país simplesmente porque não teve apoio popular. Em especial a questão do Araguaia, este pessoal não foram para aquele local inspirado em Mao, 49, e Fidel Castro, 59. Tentando ali criar então uma célula, né, uma revolução que viesse do campo para a cidade. E eles eram apoiados financeiramente por países que jamais admitiram liberdade em seu solo. Então eu queria dizer que lutavam por democracia, isso é uma mentira. E essa mentira não vai fazer parte da história se depender de mim. Inclusive, eu até discursei há 2 semanas, né? E fiz um comentário ali que eu ia pedir asilo em Cuba. Por quê, ministro Nelson Jobim? Porque a semana retrasada eu respondi em bloco meia dúzia de representações para caçar meu mandato vinda de partidos de esquerda. O próprio Chico Alencar assinou pelo menos 2. O deputado Daniel na minha frente também, por discurso. Nada por estar envolvido aí nas questões éticas que envolvem o atual governo. Então a ditadura do proletariado não obteve sucesso na Araguaia. E basta dizer que muitos que lá foram, jovens, enganados, aliciados nas universidades. E uma vez chegando, se pensassem em sair, seriam simplesmente justiçados. Pedro Albuquerque e a sua namorada Cristina não foram executados, tá? Porque eles conseguiram desertar. E ele resolveu sair com a sua namorada porque havia engravidado. E o grupo do Oswaldão queria que fosse feito um aborto, porque um choro de criança atrapalharia as missões deles no Araguaia. E ele resolveu fugir então, porque a sua mulher, né, sua namorada não admitia o aborto. Basta lembrar que em 64, quando os militares também assumiram o governo, não assumiram porque quiseram. Havia uma pressão em toda a mídia, quem tem dúvida é só ir aqui na biblioteca e ver toda a imprensa, toda, Globo, Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa, até pedindo que os militares assumissem. Havia a pressão da Igreja Católica, com as marchas, com a família nas ruas, que não admitiam o ateísmo, que é típico destes elementos de esquerda. O grande empresariado pediu também. Por que pediu? Porque não admitia a estatização.
Em especial a imprensa, que não admitia uma imprensa única, como até este governo tentou aí, há poucos meses, né, impor sistemas de controle nesse sentido. E acredito, e continuo falando, senhor ministro, que quem conhece a história com profundidade, com isenção, deve agradecer aos militares por ter aniquilado a guerrilha do Araguaia. E caso contrário, nós teríamos no coração do Brasil o que a Colômbia tem lá, as Farc, um grupo narco-guerrilheiro, um Estado dentro de outro Estado. E com esse aniquilamento nós conseguimos, então, fazer que o Brasil continuasse sendo um país democrático. Período de 20 anos que mais cresceu, onde o insuspeito jornalista Roberto Marinho, em 7 de outubro de 84, fez um editorial de capa no jornal Globo, onde ele explicou as razões pelas quais ele apoiou o regime durante 20 anos. O que querem agora no Araguaia? Não acredito que tenha mais ossos aparecendo. Nós demos um golpe de sorte quando achamos o corpo do tenente Alberto Mendes Júnior, que depois que se entregou para o grupo do Lamarca, foi executado a pauladas no Vado Ribeira. 3 meses depois, o Exército conseguiu localizá-lo. E eu conheço muito bem a história, que eu sou de Eldorado Paulista, e aos 15 anos de idade tive o prazer e a honra, mesmo sem conhecer, porque não tínhamos as informações que temos hoje em dia, o Exército Brasileiro, que ficou acampado às margens direitas do Rio Ribeira, e eu conversava muito com militares sobre as matas do Vado Ribeira, porque eu sempre fui palmiteiro e pescador. E entrei aqui no Exército, graças, Chico Alencar, como eu te elogiei há poucos dias atrás, né, na tribuna da Câmara, a educação que existia naquela época. O Chico Alencar, né, com lápis de memória, com toda certeza, ele louvou o ensino que ele teve, porque ele é cinquentão como eu, e que o permitiu a chegar onde chegou, né, com uma bagagem cultural invejável. Eu gostaria de chegar um pouco mais próximo da bagagem cultural do Chico Alencar, tá? Mas ele é mais inteligente do que eu. Mas ele esqueceu apenas de dizer que foi durante a tal da ditadura militar que ele conseguiu essa educação. E hoje ele reclama da educação, da tal da democracia que está aí. Então, senhor presidente, o que querem esses que estão no Araguaia agora, no meu entender? Não querem ossos, né? Eles querem a grana. Como estão agora fazendo, ministro Nelson Jobim? Informações chegaram ao meu conhecimento, mas estou escudado no artigo 53 da Constituição, que eles ficam aliciando os caboclos que falem algo tipo: os militares comeram o porquinho aqui do meu chiqueiro, os militares me botaram para fora e dormiram na minha casinha, me maltrataram. Quem fala isso ganha uma indenização de média R$100 mil. E lógico, o pobre do caboclo, que não sabe ler e escrever daquela região, eles tinham tanto carinho e amor pelo povo naquela época dessa região, que hoje continua abandonado. Vão lá apenas atrás de depoimentos fajutos, comprados com dinheiro da União, para eles escreverem a mentira do Araguaia como se fosse a verdade deles. Eu entrei com a representação junto ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, não sei o que vai acontecer, mas estou fazendo a minha parte. E queria citar também Hélio Gasperi. Parabéns pelo investimento que vocês fizeram. São mais de 3 bilhões de reais para quem tentou implantar a ditadura do proletariado em nosso país. E terminando, ministro, a pergunta a Vossa Excelência, né, dito o que eu falei aqui, sobre a compra de depoimentos no Araguaia, se Vossa Excelência tem alguma informação a esse respeito, se não tem, se poderia tomar alguma providência nesse sentido, porque são depoimentos comprados. E quando se vê o nome de Luiz Eduardo Grignal à tona, eu fico feliz, porque eu fui candidato a presidente dessa casa, o pessoal sabe, né, que eu não posso ser interditado, mas vim candidato exatamente para derrubar o Grignal. E para eleger outro, quem quer que seja, que acabou sendo Severino Cavalcante. E muitos dizem, a imprensa não publicou, que a imprensa vive da propaganda oficial do governo. O nosso pronunciamento naquele momento ajudou e muito a fazer que no segundo turno o Grignal tivesse menos votos do que no primeiro, coisa rara. E onde o Grignal está metido, tem dinheiro. Ele enxerga o brilho do ouro à distância, como sempre esteve defendendo gente com grana aqui, como por exemplo aqui atualmente Daniel Dantas. Eu gostaria que a comissão investigasse o sequestro, tortura e execução do Celso Daniel. Afinal de contas, desde o que serviu aquele jantar
para o Celso Daniel, até quem achou o corpo. Foram 7 pessoas que tiveram contato, todas apareceram executadas, muitas com marca de tortura. E o Grignal esteve lá para botar uma nuvem, para botar uma cortina, para que esse caso a verdade não viesse à tona. Então, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Senhor ministro, só apenas uma resposta, Vossa Excelência, se tem informações de depoimentos comprados para escrever a historinha do Araguaia, diferentemente da verdade, ou se vai tomar alguma providência para que isso não prossiga. Porque isso aí realmente, comprar consciências, não faz parte de quem quer a democracia e quem quer a verdade.